Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Aprendendo na Palavra. Eu sou o missionário Cleiton Santos e é um prazer hoje dividir com vocês uma porção poderosa da Palavra de nosso Deus, tá? É mais um vídeo sem edição, eu estou aqui agora na frente da minha residência, olha que vista maravilhosa, né? Meus irmãos, é mais um vídeo natural, não vai ter corte, não vai ter edição, não vai ter nada, mas vai ter a Palavra de Deus, que eu acredito que vai alimentar sim a tua alma. Então, se você é um amante da Bíblia, permaneça comigo até o final, tá bom? Meus irmãos, Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração para mim dividir com vocês, tá bom? É uma palavra sobre o aviso de Deus, tá? Abra aí a sua Bíblia, nesse momento de meditação na palavra. Em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 6 está escrito. Abra o seu coração, tá? Olha só. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Naquela época as pessoas viviam mais, né? Eu costumo dizer o seguinte, que conforme o ser humano vai se afastando do jardim, mais ele vai se aproximando da morte. Você vê que lá no início de tudo as pessoas viviam muito, né? A degradação espiritual, moral, não se encontrava em um nível tão terrível como agora, né? Então, conforme o homem foi se afastando do jardim do Éden, consequentemente ele foi vivendo menos. Então, é uma reflexão que podemos tirar, não é verdade? À medida em que o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima da morte, não é mesmo? E hoje as pessoas vivem 70 anos, 80 e papoca, não é verdade? E morrem. Meus irmãos, olhem o que diz a palavra no versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, né? E houve chuva sobre toda a terra, 40 dias e 40 noites de toró, de pancada d'água caindo na terra. E no mesmo dia entrou Noé e Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. E também um casal de cada animal. Meu irmão, a reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Deus, ele avisa. Muitas pessoas que leem aqui essa história, né, esse fato verídico, ficam se perguntando, rapaz, como é que Deus permitiu com que deficientes, crianças, idosos aí de 200 anos, porque antigamente as pessoas viviam muito, né? Como que Deus permitiu com que essas pessoas viessem ser destruídas? Como que em um mundo tão grande, apenas 8 pessoas sobreviveram? Meu irmão, mas teve o aviso. Deus avisou. Houve uma época de aviso, né? E hoje, irmãos, há também esse aviso. Eu quero compartilhar com vocês aqui um segundo texto, tá? Aqui de Mateus 24, tá bom? Mateus 24, olha só, versículo 37, olha o que fala. E como foi nos dias de Noé? Aqui quem está falando é Jesus, tá? Eu sei que muitos novos convertidos me acompanham, então eu faço questão de trazer uma mensagem sempre na simplicidade, tá? Aqui é Jesus que está falando milhares de anos depois de Noé. O mundo já tinha se acabado naquela época, a terra inteira foi coberta pelas águas do dilúvio. Deus acabou com tudo porque o pecado cheirava mal nas narinas de Deus e Deus achou graça apenas em Noé e em sua casa, né? Aí veja o que a Bíblia diz. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, olha que palavra. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada. Olha só, as pessoas na época de Noé não notaram nada. Ou seja, fizeram vista grossa. E o dilúvio levou a todos. Assim também será na época da vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, Noé passou mais de 100 anos pregando. Vai vir um juízo sobre toda a terra. Deus vai acabar com todo esse mundo. As pessoas viviam sua vida normal. Olha só que coisa. Naquela época não chovia, era só um orvalhozinho que caía na terra, né? E Noé, com seus filhos, carregando madeira, serrando madeira, fazendo aquela imensa embarcação em uma época em que não chovia. Então, mesmo diante desse contraste,
as pessoas não notaram nada. Meu querido, e a história se repete. Hoje estamos pregando dizendo que Jesus vai voltar, que o fim se aproxima e as pessoas não estão percebendo nada. Porque o ser humano, ele é muito ruim para obedecer aviso. Veja bem, a família chega e diz: fulano, abandone o cigarro porque esse vício vai te matar. O que acontece? A pessoa passa 30 anos ouvindo esse aviso, 20 anos, 40 anos e morre do vício. A família chega e diz: abandone a bebida porque a bebida vai te matar. A pessoa passa a vida inteira bebendo, ouvindo esse aviso e vendo ao seu redor o que o vício causa. Mas a pessoa fica cega. Porque, como eu costumo dizer, o ser humano é ruim de obedecer aviso. Recentemente a gente teve que acompanhar um caso parecido com esse. Um rapaz tão jovem morreu, vítima de um vício, mas ele foi avisado. Irmãos, como o ser humano é ruim de aviso. Você vê ali na estrada uma placa: não passe de 80. A pessoa passa de 80. A placa diz: obedeça a sinalização, tem um quebra-mola. A pessoa passa e pula o quebra-mola. O ser humano é ruim de aviso. A família diz: vende essa moto, porque essa moto vai te matar. Quantas histórias parecidas com essa eu já ouvi? A família chega e diz: meu filho, vende essa moto porque essa moto vai te matar. Eu já acompanhei casos desse jeito. E a pessoa acaba morrendo na moto dele porque ele não sabe andar de forma equilibrada. Meus irmãos, é o que está acontecendo. O ser humano é ruim de obedecer aviso. Eu estou falando com pessoas agora que estão no mundo de pecado e esse vídeo é uma forma de Deus chamar a tua atenção. Obedeça o aviso. Jesus está avisando através da sua palavra que o fim se aproxima. Se a gente for aqui para... Olha só isso aqui, 2 de Pedro 2:5. Olha o que fala. Olha o que fala, porque tem gente que acha que Deus vai poupar ele, né? Não, Deus vai me poupar porque eu tenho um coração bom, eu sou gente boa. Olha o que diz aqui, 2 de Pedro 2:5. E Deus não perdoou ao mundo antigo. Esse mundo antigo aqui é o mundo de Noé. Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou somente Noé, pregoeiro da justiça. Então Noé era pregador. Pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre os ímpios. Meus irmãos, o ser humano pecador, ele quer ver para acreditar. É que nem Tomé, ele quer ver para acreditar. Eu imagino que se Noé tivesse deixado para pregar, quando o dilúvio tivesse começado, muita gente tinha entrado na arca, né? A arca ali se balançando, as pessoas vendo a água entrando dentro de casa, e as pessoas nunca tinham visto chuva, porque não chovia naquela época. Se Noé tivesse deixado para pregar naquele momento, muita gente tinha entrado, porque a pessoa teria analisado, né? Rapaz, isso que esse homem está pregando é a verdade. Mas não, meu irmão. Eu imagino que naquele momento ali que começou a cair água no mundo, eu imagino que gente começou a abandonar a panela no fogo, né? E saiu correndo em direção à arca. Eu imagino que pessoas abandonaram suas criações, animais no pasto e correram para casa, correram até a arca, mas não podiam mais, porque Deus trancou aquela porta para o lado de fora. Noé não podia botar ninguém para dentro, não. Meu irmão, a história está se repetindo. As pessoas estão esperando ver para acreditar. Olha, um dia desses eu estava pregando em um culto ali no interior, e eu falando sobre isso. Se Noé tivesse deixado para avisar na hora, muita gente tinha corrido, porque as pessoas deixam para fazer o que precisa ser feito em última hora, né? Em último momento. Mas você pode fazer agora. Você pode se arrepender agora. Tem gente esperando para ver se é verdade aquilo que a gente prega depois que morrer. Aí a pessoa acorda na outra vida, né? Ela abre os olhos e quando olha, ela vai enxergar tudo que ela vai presenciar por toda a eternidade. Ao que ela vai entender? Meu Deus, e agora? E agora? Mas o que nós aprendemos na Bíblia é que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia conta uma parábola de 2 homens que morreram. Morreu o Lázaro, o mendigo, né? E quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para a presença de Deus. E um tempo depois, morreu o rico. A Bíblia diz que do abismo o rico gritava: Pai Abraão, deixa Lázaro molhar o dedo dele na água e me refrescar a língua, porque aqui está terrível. O Senhor falou lá de cima, né? Do seio de Abraão: não podemos fazer nada,
porque há um grande abismo entre nós e tu. Tem um buraco muito grande no meio. Ou seja, há uma proibição. Eu mesmo coloquei essa proibição. Aqui ninguém é ajudado depois da morte. Aí quando ele entendeu, meus irmãos, que a situação dele já era, aí ele foi pensar na família dele. Ele disse, pois então mande alguém lá na família, na minha casa, avisar meus irmãos, porque eu tenho um bocado de irmão e tá tudo na bagaceira. Sabe qual foi a resposta? Lá na terra, eles têm pregadores, lá eles têm os profetas, a lei, que eles ouçam os profetas. Ou seja, nós não podemos fazer nada, eu não vou fazer nada por ti, nem refrescar a tua língua e muito menos mandar alguém daqui avisar a tua família. Porque, veja comigo, né? Aqui tá escurecendo, né? Aqui tá escurecendo, mas eu termino já já, tá? Porque veja bem, um morto, meu irmão, uma mensagem de um morto ninguém acredita. Quem que vai acreditar na mensagem de um morto? Ou seja, aqui na terra há os pregadores pregando e anunciando que muito em breve Jesus vai voltar. Tome a sua decisão, porque amanhã pode ser muito tarde. O fim se aproxima. Assim como o mundo de Noé ficou cego e se perdeu completamente debaixo das águas do dilúvio, muito em breve esse mundo vai sucumbir debaixo da ira de Deus. Vai vir uma tribulação sobre o mundo todo, meu amigo. E você precisa escapar se rendendo a Jesus de Nazaré. Só Jesus vai te livrar. Veja bem, o mundo era grande, só 8 escapou. Analise o mundo de hoje, está pior do que o mundo de Noé. Então, se você não se render mesmo a Deus, você vai ser tragado e você vai para a eternidade sem a presença de nosso Deus. Esse vídeo é um grito de um pregador que está aqui do outro lado desse celular, te avisando. E eu quero convidar você que é cristão, mande esse vídeo para um familiar, para uma pessoa amiga. É tempo de avisarmos as pessoas que o fim está se aproximando e ai do homem que perder o arrebatamento nesse tempo, porque a coisa vai se estreitar. Amém? Muito obrigado por ter ficado até o final aqui dessa meditação da Palavra de Deus. Quero deixar também uma oportunidade para você estudar a Bíblia comigo, tá? Nós desenvolvemos um manual, um livro de apenas 100 páginas que você pode estar imprimindo em casa ou lendo no celular, onde nós reunimos os melhores métodos de interpretação da Bíblia para você se aprofundar nas Escrituras e interpretar qualquer texto com profundidade e espiritualidade, tá? Para você adquirir, você pode entrar em contato com a minha irmã, clicando aqui no link do primeiro comentário e tá aprendendo hoje ainda. Meus irmãos, muito obrigado por ter ficado até o final e até amanhã, se Deus quiser.